Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no segundo podcast falando a respeito do Empodera Mulher, Síndico Comunitário Presente. Eu sou a diretora de base Ana Célia da região Norte e nós cuidamos aqui dos trabalhadores ACS do município e da capital de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com alguns convidados porque o tema é frágil, é sensível e nós precisamos avançar nele todos os dias. Não podemos esquecer de avançar nessa luta que é nossa, de todos nós. Nossa, de quem está aqui, de quem está aí. Porque a sua responsabilidade é dar o like, compartilhar para que nós possamos ter um alcance maior aí. Muitas pessoas irão precisar aí ter essas informações e nós estamos aqui preparando esse trabalho com muito carinho para você. O combate à violência contra a mulher e para as mulheres em situação de violência é uma luta que tem que ser constante porque os índices têm piorado e nós temos que continuar avançando todos os dias. Nós temos que nos dar as mãos e seguir firme nessa luta. Para isso, o Empodera Mulher está trazendo aí nos podcasts visitas e ilustres aí participantes que irão estar contribuindo conosco com o aprendizado, trazendo informações necessárias para que esse combate seja efetivamente realizado com sucesso. Então, hoje aqui eu apresento para vocês, bom dia, tudo bem? Aqui é a Cindinéia, é a Cindy, ela é ACS há 10 anos, ela é militante desse tema também, e ela está aqui como convidada, daqui a pouco ela dá uma palavrinha para vocês. Seja bem-vinda, Cindy. Obrigada. Nós estamos aqui com a doutora Fabíola Sucassas, que ela é do Ministério Público, também tem um trabalho voltado a essa questão, é uma pessoa muito séria que leva muito sério essa luta, e nós estamos muito felizes em ter você aqui hoje com a gente. Então, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu, Ana Célia, agradeço e acho que vai ser um sucesso. Sim, isso mesmo, porque a gente está aqui no empenho, né? Estamos acreditando e vai dar certo. Doutor Alexandre, que é o nosso parceiro lá, que é do nosso departamento jurídico, ele irá dar assistência junto com o nosso corpo jurídico lá para vocês, mulheres ACS em situação de violência precisando. Daqui a pouco o doutor Alexandre explica qual que é o processo da linha de cuidado, mas o doutor Alexandre é nosso parceiro, está aqui com a gente, está somando nessa luta. Obrigada pela sua presença, doutor Alexandre. Eu agradeço, Ana. Seguindo aqui os trabalhos, eu não posso esquecer de falar sempre e convidar vocês. Dê seu like, visite as nossas redes sociais, Síndico Comunitário do Facebook, Instagram, YouTube, tá? E participem realmente ativamente dessa luta que é necessária. Estamos aqui para isso, estamos juntos. Seguindo aqui os trabalhos, nós iremos tratar do projeto Empodera Mulher, que é a motivação aí de estarmos aqui reunidos hoje, para levar informações importantes e necessárias às trabalhadoras. Este aqui é o panfleto do nosso projeto Empodera Mulher, que fala de quê? Do amparo e apoio às mulheres em situação de violência de nossa categoria. Nós temos aqui em São Paulo 10 mil trabalhadores, 9.500 são ACS mulher. E nós temos vários casos pipocados aí acerca da questão e da temática, que tem trazido, infelizmente, até o risco de feminicídio e também, em alguns casos, nós já tivemos feminicídio no território. Isso faz com que nós tenhamos um sinal de alerta. Portanto, então, nós temos que entrar nessa luta e temos que entrar com tudo. E o que o Síndico Comunitário preparou para você, mulher trabalhadora, e para todas as mulheres e todas as pessoas que assistiram esse podcast, porque isso é de utilidade pública, né? Então, nós trouxemos a questão de como que funciona o projeto, a gente vai lá no sindicato acolher, vamos fazer a escuta, teremos apoio psicológico, teremos mediação com a empresa, isso daqui a pouco o doutor Alexandre fala, mas nós preparamos esse panfleto que será entregue individualmente a cada trabalhador aqui no município de São Paulo, onde você consegue ter um entendimento melhor do ciclo da violência. A doutora Fabíola vai falar daqui a pouco sobre isso para nós. Aqui nós colocamos sobre medidas protetivas, da forma que você faz para representar, direitos e garantias mediante a lei. A doutora Fabíola é ela que vai nos ajudar mais ainda para falar sobre isso. E nós falamos um pouco sobre o ciclo da violência. Nesse panfleto tem o violetômetro que ele vai classificando aqui e dando sinal de risco da evolução do ciclo da violência na sua vida. E muitas vezes a mulher não se identifica nesse ciclo de violência. Para ela é um tratamento normal aquilo que ela tem. De fato, não é. O ciclo da violência ele começa de forma amena e ele vai finalizar ali muitas vezes com a perda da vida dessa mulher. Então nós colocamos aqui como sinal de alerta 180 que você consegue ligar para ter maiores informações da rede de assistência e apoio e 156 da prefeitura. Tem também um equipamento muito bacana que atende 24 horas, que é a Casa da Mulher Brasileira. E lá tem atendimento 24 horas, consta com todo o serviço de assistência, promotoria, delegacia da mulher, assistência social, psicólogos, então tem toda uma estrutura lá para receber você.
A Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Vieira Ravasco, 26, Cambuci. Contato 32758000. Então, aqui, o projeto ele trata-se disso, trata-se de dar a luz para a rede de assistência e apoio, porque se nós soubermos o que fazer e aonde ir, fica mais fácil. Nós vemos aí na televisão aparecer propagandas. Ligue 180 156. Ligar é necessário para você que não tem conhecimento do local, de onde você deve procurar no momento de sofrimento e de desespero, porque é isso que acontece com a vítima, né, da violência. Mas ter a informação e ter luz nesse caminho, melhor ainda. Então, o objetivo do projeto Empodera a Mulher Síndico Comunitário Presente é com essa finalidade, levar informação de onde que está a rede de apoio, aonde ficam as delegacias das mulheres, aonde fica a Casa de Referência e Cidadania da Mulher, aonde fica a Casa da Mulher Brasileira, porque essa mulher vai poder optar. Ao invés de eu ligar, eu já sei para onde eu vou. É muito mais fácil, você corta um caminho. E o tempo nessa situação, doutor Alexandre, o tempo é crucial. Então, às vezes, a vítima está em situação de violência e ela não vai ter tempo de buscar tanto para saber onde é. Então, se ela já tem informação, já corta o caminho, uma oportunidade, uma possibilidade dela superar esse ciclo e sair da linha de risco de perder sua vida. Então, o Empoderar a Mulher ele veio para dar esse apoio às trabalhadoras e nós estamos contando aí com uma galera, aí, uma equipe de peso que se propôs a estar conosco, que já são da atuação e da militância, e nós estamos muito orgulhosos pela participação deles. Então, agora eu vou passando aqui a palavra para que o doutor Alexandre possa passar para vocês de como que vai funcionar o nosso apoio e nossa assistência no Síndico Comunitário Empodera a Mulher Presente. Perfeito, Ana Célia. Ana Célia, agradeço pelo convite mais uma vez, tá? E mais uma vez parabenizo pelo projeto, tá? O projeto é necessário, você está encabeçando muito bem e parabéns mais uma vez pela coragem, tá? Agradeço o nosso presidente Jailson também, que também conduz o Síndico Comunitário, né? Que propicia tudo isso para a gente. E agradeço em especial a diretora Andréia, do Departamento Jurídico, que conduz o Departamento Jurídico com muita maestria, né? E eu sinto muito orgulho de trabalhar lá, tá? Agradeço a Cindy pela presença, a doutora também, que vai muito abrilhantar esse tema aqui hoje, tão importante que é, tá? Agradeço também o Núcleo de Comunicação Sindical, né? Que tem feito um papel muito legal, muito bacana da comunicação das entidades sindicais com os trabalhadores, tá? Então, parabenizo aqui vocês também, tá? Bom, vamos lá. Em relação ao departamento jurídico do Síndico Comunitário, a gente está lá para apoiar a trabalhadora, né? Qual é o trabalho do departamento jurídico? É de orientação. Então, a trabalhadora ela vai chegar lá no Síndico Comunitário e vai ter todas as informações da legislação, em especial nas questões de violência doméstica, Lei Maria da Penha. Então, a gente vai conversar com a trabalhadora e vai estar passando toda a orientação de como ela deve agir, né? Como que ela vai agir, como é que ela vai, qual o rumo ela vai seguir. A gente vai fazer um trabalho de encorajamento com a trabalhadora, né? Passando a questão da lei e norteando ela quem ela deve procurar. Quais os canais oficiais, quais os órgãos públicos ela vai procurar para estar fazendo a sua denúncia, porque ela não merece passar por violência. Então, a gente vai estar encorajando essa trabalhadora, tá? As informações, elas vêm de todos os lados, mas lá a gente sintetizou, conforme tem o material publicitário. Então, a gente vai fazer de uma forma bem bacana, direta, e dando as orientações necessárias para esse acolhimento a princípio. Entendeu? E o que acontece? A gente vai informar a questão do afastamento previdenciário também, que é importante, que hoje a trabalhadora pode estar se afastando. E outros benefícios, como a lei estadual, né, que garante auxílio aluguel. E então é nesse sentido, de orientação, tá? Outra questão importante também é que a trabalhadora autorizando, a gente vai fazer o meio de campo com a organização social. Porque muitas vezes a trabalhadora ela não se sente acolhida no ambiente de trabalho, ou ela tem vergonha, e aí ela acaba se socorrendo do sindicato. Então, o sindicato, ela autorizando, o sindicato vai fazer esse meio de campo entre ela e o RH da unidade ou medicina do trabalho, seja qual for,
para ter uma efetividade rápida no atendimento, tá? Então, o que acontece? A gente tem dialogado com as organizações sociais, que têm nos respaldado, né? Está sendo muito bem aceito, de fazer essa linha direta, né? Essa escuta direta do sindicato, direcionando a trabalhadora para lá, tá? E, não menos importante, o atendimento psicológico que a gente tem no sindicato também. Doutora, lá a gente tem um serviço de psicologia, a gente tem uma psicóloga, a doutora Márcia, que dá o atendimento à trabalhadora também, tá? Então, a trabalhadora tem prioridade, chegou lá em vítima de violência, vai passar comigo, com a Vanessa, que é assistente jurídica, a gente já vai fazer o encaminhamento de forma imediata para a Márcia ou para uma clínica mais próxima da casa dela, que a gente tem convênio também, tá? Então, é isso. Muito bacana aqui, o doutor Alexandre nos trouxe aqui o que é de mais importante dentro do nosso projeto, que é o acolhimento, né? É acolher a vítima em situação de violência, as trabalhadoras de fato, às vezes por morar ali, né? Porque as ACS, que são o nosso público-alvo, elas moram na comunidade, né? Elas moram, fazem parte da comunidade e são trabalhadoras da comunidade. Elas se sentem fragilizadas em ter que falar muitas vezes da vida delas. E, infelizmente, às vezes o próprio ambiente onde o trabalhador está, aquela mulher está inserida, nem sempre vai ter a empatia necessária e adequada para lidar. Existe o julgamento, né, doutor? Às vezes no local de trabalho. Então, quando a gente se coloca à disposição para atender vocês, para dar assistência jurídica, para dar apoio psicológico, é porque nós entendemos esse seu momento frágil, vulnerável de sofrimento. Então, nós estamos aqui para ser a sua voz e a sua força. Então, conte conosco e nós estaremos lá à disposição de vocês sempre que necessário. O Síndico Comunitário é um sindicato diferenciado porque nós trabalhamos com a parte humanizada da situação. Nós não vemos só questão de negociar o do ano, só questões de trabalhistas, não. Nós vemos tudo que o trabalhador que é da nossa região, que é da nossa responsabilidade, tudo que ele necessita, né? E uma situação como essa, que cabe direitos trabalhistas também, mas principalmente o fator entre a vida e a morte e a causa emocional que destrói e devasta essa mulher, é importante ter esse olhar. E o Síndico Comunitário trouxe esse projeto Empoderar a Mulher com essa visão. Então, contem conosco para assistência jurídica e para apoio psicológico. Procure o diretor da sua região para facilitar o acesso, para que você não fique perdida. Nós estamos lá para te dar o apoio necessário. Tamo junto. Obrigada, doutor Alexandre. Obrigada aí pela explanação e obrigada pela linha de cuidado. O doutor Alexandre nossa, ele quase que é um psicólogo lá. Vocês vão ver só. A nossa equipe está preparada e trabalha com amor por vocês. Agora eu vou passar a palavra aqui para a colega Cindy, minha colega de profissão, que eu sou ACS há 20 anos, ela é há 10, né, Cindy? Sim. Então, para ela poder falar um pouco sobre ela, para a gente conhecer melhor a luta dela, fique à vontade para falar, Cindy. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, de parabenizar, porque esse projeto realmente é um projeto que se faz necessário pelo índice que nós hoje estamos enfrentando do número de pessoas com violência doméstica, né? Não só mulheres, como também idosos, enfim, trabalhando como agente comunitária há 10 anos, estou no extremo leste da capital, um local realmente que o índice de violência ele é alarmante. E eu quero parabenizar o Jailson, quero parabenizar você, Ana Célia, doutor Alexandre, e prazer enorme em revê-la. Vou contar rapidamente a minha história de amor com a doutora Fabiola. Nós nos conhecemos em meados de 2014, onde eu participei de uma capacitação, que era do GVID, onde ela me apresentou a cartilha Mulher, Vire a Página. E naquele momento que eu comecei a ler a cartilha, eu comecei a me identificar naquela situação de violência. Então, por isso que hoje eu atuo, né, no enfrentamento da violência doméstica, porque eu acredito que o conhecimento que traz essa libertação, que traz esse empoderamento, e também o ACS, ele tem essa facilidade de ter essa sensibilização com o usuário. Porque o que acontece? Nós chegamos através das visitas domiciliares, nós temos aquele vínculo, nós somos o elo entre a comunidade e a UBS. Então, nós temos uma equipe que, a partir do momento que nós identificamos que a mulher está naquela situação, essa mulher ela é encaminhada para a UBS, onde ela recebe um acolhimento com a equipe, e ali os
encaminhamentos necessários. Então, é como nós estávamos conversando antes, ninguém trabalha sozinho. Nós precisamos de uma equipe, precisamos de uma rede de apoio, precisamos estar interligados e precisamos também estar fortalecidos. Porque, como você até me trouxe essa dificuldade do fato do agente comunitário agir no enfrentamento à violência doméstica sendo morador da comunidade. Então, nós precisamos chegar como portador da orientação, da informação. Nós levamos a informação para que a mulher se identifique naquela situação e ela acaba procurando ajuda e nós estamos ali dispostos para essa ajuda. Parabéns. Sensacional, né? Sensacional. A gente só se inspira com vocês. Agora, doutora Fabíola na fala. Ela é demais, ela vai trazer também muito aprendizado para a gente agradece muito. Fique à vontade, doutora. Obrigada, Nacélia. Primeiro eu quero agradecer ao Jailson, presidente do Síndico Comunitário. Acho que concretizou uma promessa. Eu lembro que estive no Síndico Comunitário há muitos anos, antes da pandemia, e havia uma intenção de estabelecer algo. Ainda era muito na base do brainstorm, né? Da tempestade de ideias, se entender como estabelecer algum trabalho dentro do sindicato para cuidar de quem cuida, para problematizar isso na medida em que as agentes, eu falo as agentes comunitárias de saúde, porque a maior parte, acho que mais de 95%, Exatamente. são mulheres. Sim. E, então, eu queria cumprimentar o Jailson e agradecer pelo convite, porque realmente foi um passo muito importante. Acho que a concretização aqui hoje traduz a atenção e o cuidado que vocês estabelecem em relação a esse profissional que é tão importante para a nossa saúde, para a saúde pública, não é? E qual o papel importante que exerceu na pandemia, inclusive. E eu queria também cumprimentar a Cindy, óbvio que a Cindy aqui é uma ACS lutadora, que faz um trabalho excepcional na sua comunidade, de grão em grão se constroem templos, e acho que a Cindy para mim representa, assim como a Catarina, assim como outras ACS, e agora você, na série que eu estou conhecendo aqui, mostra que a sua voz tem muita importância, né? São mulheres como vocês que transformam a vida de muitas outras. Aqui, as vozes de vocês no Empodera a Mulher significa não só cuidar das agentes de saúde enquanto trabalhadoras que sofrem violência contra a mulher, mas significa comunicar para todas as mulheres que elas também atendem nos seus territórios. E aqui, doutor Alexandre, também cumprimentar o senhor, muito feliz de conhecê-lo e desejar muita sorte nesse trabalho, e tenho certeza que o senhor se sensibilizará com as histórias trazidas pelas ACS, e isso fará do senhor um homem muito melhor. Obrigado. Olha isso, eu estou sendo muito pretensiosa, né? De forma alguma. Mas eu acho que eu queria falar um pouquinho, e podem me interromper, fazer perguntas. Acho que a ideia do podcast é mesmo um bate-papo, né? Vamos conversar. Acho que a primeira coisa é falar um pouquinho do trabalho, né, que foi iniciado em 2014, né? Vou completar 11 anos agora em 2025. E que hoje, na cidade de São Paulo, além de ser lei, quer dizer, é um projeto que é uma política pública obrigatória a ser estabelecida pelo município. Além disso, o governo, no exercício do governo, falo governo, é prefeitura, mas é governo do Bruno Covas, foi regulamentada essa lei, né? E é um regulamento que ainda não foi colocado em prática, e o Ministério Público tem, inclusive, um procedimento para que a Prefeitura nos informe, que a Prefeitura tem em suas mãos mais de 200 mil cartilhas para que o projeto avance, além dos territórios de Guaianazes, que é o da Cindy, na Norte, que é o seu território, na Célia, nós estivemos em Perus. Nós não tivemos mesmo acesso a isso. Foi um processo de crescimento, né? Mas nós estivemos lá em Perus,
na Zona Norte, que é uma parte também da Oeste, né? Sim. Estivemos em outros territórios lá na Zona Leste, como Cidade de Tiradentes, Itaim Paulista. Itaim, nós tivemos uma experiência muito rica e com muitas dificuldades também, mas e também no Central que tem também uma população imigrante e que também desafia os agentes de saúde a levar, né, informação para mulheres que sequer conhecem a nossa legislação. Então, acho que é importante trazer esse marcador, que é uma conquista coletiva, né? O Ministério Público começou a problematizar a importância não só da saúde, porque a saúde, óbvio, a violência contra a mulher é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia, né? Nós vivemos, como a Cindy falou, um dos maiores índices de violência contra a mulher. Os feminicídios só têm crescido. Tanto que, no ano passado, em 2024, nós tivemos uma legislação que alocou o feminicídio como o crime mais penalizado do Código Penal. Agora, aquele que é condenado por um feminicídio pode sofrer uma pena máxima de 40 anos. Não é à toa, né, que as políticas têm aumentado cada vez mais, porque é uma epidemia, né? A Organização Mundial de Saúde reconhece que pelo menos 33% das mulheres do mundo sofrem ou sofreram alguma violência nas suas histórias. E vejam, nós não estamos falando só de mulheres adultas, né? E a violência doméstica, vamos falar um pouquinho dela, ela é algo que acomete mulheres de todas as idades. Algumas idades nós conseguimos visualizar nos índices, porque são mulheres que conseguem denunciar, ainda que as dificuldades em relação ao silêncio ainda existam. Mas temos crianças, meninas que sofrem violência, mulheres idosas que sofrem violência, muitos deles subnotificados, mulheres com deficiência, mulheres trans, eu falei das mulheres imigrantes, as indígenas, na Zona Norte tem o Pico do Jaraguá, sim. Sabemos as dificuldades ali, na Zona Sul tem também outra aldeia da Tupi-Guarani, né? Aliás, não é Tupi-Guarani. E aí vamos problematizar a saúde nesse papel de cuidado, né? O que é saúde, né? A não violência é saúde também. Então, prover cuidados, a própria criação do programa de agente comunitário, no programa da estratégia, ele tem fundamento em prevenção, né? Prevenção à saúde, aliás, à doença, prevenção aos agravos, né? E veja, eu lembro que um dos fundamentos, né, que mais justifica a atuação da estratégia de saúde da família na prevenção da violência tem base na própria ideia da estratégia, que é uma política pública reconhecida mundialmente como uma política eficaz. Agentes de saúde que são do território, eu gosto de dizer que as mulheres, as agentes de saúde, elas não são só agentes de saúde, elas são as mulheres que retratam as realidades dos territórios. Não é que nós estamos falando com as mulheres, as cadastradas, nós estamos falando com elas também. Então, quando nós falamos de violência, nós estamos também falando com a história delas. Então, todo esse trabalho que nós desenvolvemos, nós chegamos a quase 30 edições, envolvendo não só a capital, como outros municípios, onde também acabaram se tornando política pública, Guarulhos, Leme, Ubatuba, enfim, outros lugares de diferentes realidades, né? Cada agente de saúde tem a sua realidade. E todas as edições nós tivemos a experiência de alguma agente de saúde com muito cuidado para falar, às vezes quebrando a vergonha de falar, né, da sua história. Em algum momento, a agente de saúde dizia: olha, eu passei por isso, a minha mãe passou por isso. E como é importante a gente conversar sobre isso, porque em algum momento isso é dor, mas em algum momento isso é poder. E quando há o poder dentro de uma história de dor, a gente encontra força para transformar.
Eu acho que é isso, a ideia é essa. E aí a gente percebe que a informação precisa chegar. E óbvio que não basta apenas encorajar as mulheres a quebrarem o silêncio. Nós sabemos que o trabalho das agentes de saúde é um trabalho que é muito vulnerável em termos de... quando se fala de violência, né? Quando se trata de violência. E a ideia de trabalhar com a ACS... Gente, vocês podem me interromper, tá? Era trabalhar com o cuidado também, porque as informações que podem ser trabalhadas ou trazidas nas consultas, nas visitas, elas não podem tornar aquelas mulheres mais vulneráveis do que já estão. Então, uma ideia era preocupação com a segurança das ACS. E óbvio que a cartilha, essa cartilha que vocês têm aqui, uma cartilha que foi construída depois da Mulher Vira a Página. A Mulher Vira a Página é uma cartilha do Ministério Público de São Paulo, que foi escrita para conversar com as mulheres em situação de violência. Nós iniciamos algumas edições com ela, mas percebemos que as demandas das agentes de saúde eram outras, que precisavam ser abordadas na cartilha. Então, precisaríamos falar aqui de meninas, de mulheres idosas, de mulheres de outras realidades, e falar um pouco o que a saúde tem a ver com isso, né? E essa cartilha, construída com esse olhar, ela não podia ser o instrumento de diálogo direto com a mulher em situação de violência. Ela era, na verdade, um instrumento para todas as pessoas cadastradas. Afinal de contas, prevenção de violência não é só com a mulher violentada. Afinal de contas, prevenção é para evitar que aconteça, seja conversando com aquele homem agressor, que, na verdade, ele precisa entender porque que ele pode se tornar um agressor, ou se ele é, como que ele pode evitar que aquilo cresça, mas também conversar com pessoas que pudessem ajudar alguém, uma vizinha, não é? A ACS também é a vizinha, né? A ACS é a vizinha, a ACS é a mulher que sofre violência, a ACS não é só a ACS que trabalha. Então, muitas vezes, ela é abordada na feira, quando ela está fazendo compra para ela, né, para a casa dela. É abordada no fim de semana. Supermercado. Então, assim, era uma situação... Tudo isso acontecia, aparecia isso. E olha, que a gente foi para, imagina, Ubatuba, que é litoral norte, uma região que tem uma extensão grande, até Itajobi, uma cidade super pequena, no interior de São Paulo, lá pro lado de Ribeirão, esqueci o nome, gente. Não é Ribeirão, um pouco mais... Enfim, realidades diferentes. E todas elas trouxeram isso. Algumas ACS com mais facilidade para falar, outras com mais dificuldade. E assim, então a gente percebeu que durante o desenvolvimento desse trabalho, eu vou precisar falar com alguém, mas eu vou precisar falar me fortalecendo, né? Porque eu não vou conseguir ajudar a outra pessoa se eu não me ajudar também. Então, isso foi... por isso que eu acho que o trabalho de sindicato, ele vem... eu acho que ele vem dentro do eixo da Lei Maria da Penha, mas vem fortalecer tudo isso, né? E cuidar de quem cuida ficou muito evidente na pandemia. Eu acho que esse sofrimento, essa questão também ficou muito evidente na pandemia. Eu lembro que acho que a gente fez, né, assim, de uma reunião na pandemia, e as ACS falavam assim: doutora, a senhora não sabe como é que está a situação, que a violência contra a mulher aumentou muito na pandemia. As pessoas estão nas casas, a gente ouve daqui, a gente não sabe o que fazer. Era desesperador, foi desesperador. Acho que foi o período que mais aumentou os números dos Sinans que nós recebíamos, que nós também abríamos. Então, na época da pandemia, quando fizemos aquela reunião, foi o boom da violência. Foi o boom. E é isso. Então, já que a gente está falando de pandemia, vamos falar um pouco do ciclo da violência, entender um pouco por que a pandemia se tornou um lugar perigoso. E veja, o trabalho na capital suspendeu, óbvio, na pandemia, porque as ACS não tinham condições, enfim, tudo parou por causa da pandemia, mas não foi retomado depois, né? Não foi retomado. Então, essa é uma questão que eu acho que o sindicato pode contribuir, viu, doutor
para que esse decreto realmente... Porque para construir esse decreto foi uma luta, né? Uhum. E a Secretaria de Saúde, ela é muito empenhada, tá? Temos técnicos ali que são muito empenhados e reconhecem. Inclusive, a nossa cartilha está, inclusive, lá na Fiocruz. A Fiocruz dá curso, indica a cartilha. Então, é um trabalho coletivo. Mas, enfim, vamos lá. Então, vou fazer uma parte aí tá. acerca da sua fala. A questão maior aí a respeito do trabalho, né? Já existe um trabalho sólido em cima disso. O que não houve foi o desenvolvimento do processo de trabalho, né? Isso pelo que eu percebo. Falo acerca da capital, né? Toda São Paulo. Porque eu faço a Norte, por exemplo. Nós, quanto sindicato, aqui estamos indo buscar a cartilha nas casas nas casas de referência da mulher. Eu tenho pedido para eles terem me fornecido algum material e nós estamos distribuindo. Quando a senhora me disse que tem 200 mil parado em algum lugar, meu olho até brilhou, que eu falei, eu acho que eu vou parar de carregar cartilha das unidades, porque já tem, né, um local que tem o material. Porque, assim, nossa intenção é entregar para cada... Seria essa, mas a gente não conseguiu. Agora que eu estou sabendo que tem mais material, eu fiquei feliz. Entregar para cada trabalhador um desse. Mas o que seria importante? Existe a diretriz da atenção básica do município de São Paulo, né, que fala a respeito da linha de cuidado do Sistema Único de Saúde, para toda a rede de assistência, né? E na diretriz, ela mostra como que deve ser a atividade da equipe, né? Então, para a gente construir algo que seja efetivamente válido e sólido e que funcione lá na ponta, os ACS são a ponta do serviço, né? O ACS está porta a porta com o morador, né? Indo para essa vertente, né, que não é diretamente a linha do nosso projeto Empoderar a Mulher, que é o cuidado das trabalhadoras, que são mulheres que estão ali em potencial risco de violência, né? E também estão no ciclo da violência. Porque quando a gente leva esse caso e discute sobre ele na base, a gente ouve relatos terríveis. E choro no telefone. Você pode me ajudar? Não quis falar na reunião porque me senti constrangida, mas vocês têm como apoiar? Agora que eu descobri, me ajuda, pelo amor de Deus. E a gente tem encaminhado, né? Mas, olhando por essa linha do potencial que é o ACS, poder ter uma informação como essa, a gente tem que lembrar que o potencial é a equipe como um todo, né? Então, o trabalho de responsabilidade tem que ser da equipe. A partir do momento que tem uma equipe preparada, organizada, e que tenha uma métrica de trabalho com embasamento, por exemplo, a diretriz da atenção básica que eu mencionei agora há pouco, ela que norteia o trabalho. Por que uma atividade dessa não está na diretriz da atenção básica, né? Onde dê isso como norteador de trabalho. E dessa forma, o comprometimento da equipe como um todo, né? Da gestão municipal de saúde. Por quê? Porque a ACS vai na porta, mas na unidade tem grupo de gestante, tem grupo de mulheres que vai para a coleta do Papa Nicolau, tem grupo de idosas, né? Tem grupo de crianças. Acho que você está trazendo uma coisa, né? Célia, que é para deixar muito claro para quem nos ouve. O trabalho ele foi desenvolvido não só com a estratégia, ninguém falava só com a CS, né? Era com a estratégia, mas também preocupada com as outras unidades. Porque tem serviços que são de emergência, que também recebem mulheres. Mas, assim, para que todos possam entender que ninguém entregou as ACS em nenhuma responsabilidade, muito pelo contrário. Tudo, na verdade, o que aconteceu? Enquanto o projeto era gerenciado pelo Ministério Público, ele rodou. Quando se tornou política pública, o Ministério Público não é gestor da política pública. Então, quer dizer, se tornou política pública, o Ministério Público sai e dá o apoio que for necessário. Então, ao se tornar uma política pública de responsabilidade do município, incumbe ao município fazer isso, gerenciar. Nós, o Ministério Público, atuamos no cumprimento da Lei Maria da Penha, né, trazendo a gente comunitário de saúde dentro dos artigos 8º, é o 8º da Lei Maria da Penha que fala que o Ministério Público tem a função de não só articular para que as políticas sejam efetivadas, mas também no trabalho de conscientização pública. Então, tem um fundamento, não só da Lei Maria da Penha, tem SUS, princípios do SUS, até atendimento especializado à mulher em situação de violência contra a mulher é princípio do SUS, assim como a equidade, assim como a saúde é direito universal de todos. Tivemos até alteração legislativa posterior falando de novo de serviço especializado atendimento às mulheres. Aí você trouxe outra legislação aqui. Então, é importante trazer isso, é toda a equipe. Se a equipe não tiver comprometida, gerência de UBS,
não é? A linha de cuidado, que São Paulo tem os NPVs, né? Os NPVs. A equipe multi, né? Que é a equipe EMAD, né? Que é o EMAD, né? Que é nós trabalhamos nesse conjunto equipe multi-atenção mesmo. básica, né? Isso. Então, ou seja, tem um comprometimento de equipe. Não tem como a gente de saúde fazer trabalho se ela não tiver o suporte da equipe, senão ela vai estar vulnerável ali, a situação. Né? Isso sempre foi algo trazido. O projeto ele tem várias vertentes. Uma delas é impulsionar a gestão a entender, olha, esse trabalhador está lidando com isso. Isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão que está matando mulher. Entendeu? O feminicídio... Aí vamos falar do ciclo da violência para vocês entenderem. O feminicídio é uma morte evitável. Evitável. Por isso que ele tem esse nome. Esse nome surgiu para chamar a atenção da responsabilidade do Estado, o Estado que eu digo Estado enquanto um ente, né, público, para evitar, para prevenir feminicídios. E por que ele é evitável? Eu estou falando especificamente do feminicídio doméstico, que é aquele que se dá no âmbito das situações da Lei Maria da Penha. Porque ele é a última etapa de vários ciclos de violência. O ciclo da violência é uma característica de um relacionamento abusivo que foi detectado, né, através dos estudos de uma psicóloga americana chamada Leonore Walker, e ela detectou movimentos comuns nos relacionamentos abusivos que ela estudou. Então, ou seja, existia uma fase de tensão, em que havia um controle do homem, aqui a gente vai falar do homem sobre a mulher, porque a gente está falando de violência de gênero, violência contra a mulher, do homem sobre a mulher, e aí por várias razões, né? Razões da sociedade, a cultura, etc., que isso a gente pode falar depois. Mas um controle marcado fortemente por violência psicológica, humilhação, chantagem, desprezo, né? Aquele momento em que tudo que a mulher faz é errado, é um aniquilamento da sua capacidade de ser e existir enquanto mulher. É isso. Essa fase de tensão, ela evolui, ela vai evoluindo, e ela até o momento da sua explosão. E a explosão é geralmente quando a violência é mais explícita. Ela pode se dar em momentos não tão explícitos. Às vezes, a mulher não entende que um tapa é uma violência, pode entender que não é. Às vezes, um xingamento muito efusivo pode ser entendido como... Para mim, tudo é explícito. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente, é uma violência que desemboca naquela mulher uma espécie de uma consciência de que aquilo foi fora do normal. É uma explosão, que geralmente é marcada por a violência física. E é nesse momento que muitas mulheres falam, quando não há silêncio. De alguma forma, né? Falam para a amiga, na igreja, para agente de saúde, né? Falam na dentista, no médico, falam para uma amiga, enfim. Em algum momento ela fala, ou vai até numa delegacia. Depois dessa fase, vem a fase de lua de mel, que é a fase em que o agressor pede desculpas, se arrepende, diz que não vai mais praticar aquilo, por N razões. Às vezes ele faz aquilo justamente para a mulher se retratar de uma denúncia que ela fez. Ou seja, não é um arrependimento sincero, né? Mas isso existe. Então, são relacionamentos. E é óbvio que a mulher que já está numa situação vulnerável, ela vai acreditar no companheiro. É óbvio, na verdade, ela quer acreditar, porque a gente não está falando de uma violência que é praticada por um desconhecido. A gente está falando de alguém com quem ela se relaciona intimamente. Às vezes há muitos anos, às vezes há pouco tempo, mas em algum momento se relaciona. Então, esses ciclos, eles tendem a se repetir, a se intensificarem, a se repetirem com mais frequência, a escalar. Então, aquela violência que antes era um tapa, ela passou a ser um soco, depois ela quebra o braço, não é?
até o feminicídio. Então, ciclo da violência pode ser interrompido. Então, por isso que a gente fala que o feminicídio é uma morte evitável. Por quê? Porque toda mulher que morre, ela morre, quando a gente está falando do feminicídio íntimo, há histórico de violência. Qual é o problema? Quando há um silêncio, aquele histórico de violência não foi relatado. Então, geralmente, nos processos de feminicídio, o homem ele é primário. Aliás, quando a gente fala de autor de violência, eu não estou falando de monstro, não. O monstro é uma ideia equivocada. E eu estou falando isso no sentido literal do termo. Óbvio que a gente não vai achar que o agressor... Mas ele não é visto como um bandido. Porque esse agressor, esse homem que agride mulheres, e agressão a gente está falando no sentido amplo, ele é aquele que humilha, ele muitas vezes é aquele homem trabalhador. Às vezes ele pode até ser um ACS. Não é? Às vezes ele é um policial, às vezes ele é um juiz. E na maioria das vezes muito bem visto pelos parentes, nas igrejas que frequentam, nos lugares onde ele age. Então, assim, é muito difícil a pessoa enxergar ele como um monstro, como uma pessoa que vai cometer o feminicídio. Como um violador de leis. Né? E é isso. E eu também acho errado a gente também rotular, sabe? Aquele homem agressor vai ficar agressor a vida inteira. A gente tem forma, tem maneiras de você conscientizar, porque o machismo ele é tão incrustado culturalmente que é preciso você descortinar as condutas violentas para você provocar. E olha, o que você está fazendo comigo é violência. Poxa, é violência? É. Você está me humilhando. Você me xingou de vagabunda na frente de todo mundo. Falar vagabunda é você colocar a mulher num lugar em que você questiona a sua honra, a sua moral. Isso me ofende profundamente. Então, veja, nós estamos falando de uma realidade, muitas vezes, né, quando a gente fala das ACS e tal, que tá na vida de todo mundo, tá? Isso Não é à toa que a OMS fala que é 33%. É na vida de todo mundo. Mas existe um vácuo aí. E aí eu vou provocar vocês. A gente pode falar de várias coisas de formas de violência, enfim, posso contar aqui. Qual é o vácuo? Por que mulheres negras são as maiores vítimas? Por que a gente tem que falar de racismo? Por que a gente tem que falar de vulnerabilidades? Toda mulher é vítima, mas quem é que chega lá na promotoria para pedir socorro? Ela pode chegar com ou sem advogado. Se ela chega com advogado, será que ela não está mais bem assessorada? Será que a justiça é realmente acessível? Ela tem que ser acessível a todas. Mas será que ela vai conseguir o suporte? Né? Doutor, o senhor falou do suporte psicológico. Né? Será que aquela pessoa sabe que naquele território existem serviços que estão sendo custeados pela prefeitura para que eles funcionem? Aliás, as mulheres que sofrem violência precisam ir a esse serviço, não são pena deles serem extintos, não é? Exatamente. Não é? Exatamente. Tem o Centro de Defesa da Convivência da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, como você bem falou, sim, Ana também. Eles precisam ser usados, sob pena deles serem extintos. Então, se as mulheres ficarem sem... Então, o que a gente fala? A gente de saúde é um apoio para quebrar o silêncio. Mas não basta quebrar o silêncio. Você precisa ter suporte. Esse suporte precisa existir de forma adequada. As respostas precisam existir e obviamente, que as pessoas precisam saber como fazer para essas respostas chegarem de forma adequada. Por isso que a gente fez esse trabalho de cartilha, que não é qualquer tipo de violência que é crime, né? Tinha uma época que medida protetiva só era concedida quando tinha boletim de ocorrência, hoje não mais. E às vezes a mulher que está na ponta não sabe. Tá bom, eu não preciso fazer o boletim de ocorrência na delegacia para pedir medida protetiva? Não. Só que aquela mulher vai ficar aliviada, porque, poxa, eu não vou precisar levar o meu companheiro para o banco dos réus, mas eu posso impedir que ele se aproxime de mim. Até porque, doutora, nós trabalhamos em áreas
vulneráveis, né? E nós moramos também em áreas vulneráveis. As pessoas acessam moram no território de trabalho, né? E a estratégia de saúde da família ela é implantada em locais vulneráveis. Essa é a justificativa de existir a estratégia, locais vulneráveis. Portanto, então, nem sempre fazer o boletim de ocorrência é segurança para a mulher. Do contrário, né? Nós sabemos que há um certo controle de, né, que a segurança pública entre, e alguém que expõe e dê acesso à segurança pública, às vezes, no local, que é vulnerável como o nosso, né, comunidade, muitas vezes, isso faz com que a gente fique ainda mais exposto, né? Exatamente. Então, ter essas tratativas e esse esclarecimento é importantíssimo para todas as mulheres. Mas né? sabe qual é o problema, Ana Célia? Muita gente acha que porque mora num lugar vulnerável, você não pode falar sobre. Então, fica um território proibido. Tem um estigma, né? E aí, vira um problema para quem é mais vulnerável. Porque se você não pode falar sobre suas questões, sobre as suas dificuldades, não é? Nós não vamos conseguir mudar os índices. E eu falo como promotora, porque eu recebo ali, assim, as promotorias mais pesadas são de violência doméstica. Tem que O ser estado estimulado, inteiro, o estado inteiro. Tem que ser estimulada a fala, né? Tem que ser estimulado. Sim, doutora, inclusive tem muitas mulheres que não denunciam porque elas não acreditam no sistema. Elas desacreditam. Aliás, o silêncio, né, doutor? O senhor pode até me complementar assim, de Ana Célia. Por que as mulheres ficam em silêncio? Por que essas mulheres se retratam? Então, eu falei do ciclo, né? Então, a gente de saúde, ela fala que elas estão em um lugar estratégico. Por quê? Porque elas têm medo, elas têm vergonha, porque o agressor se arrepende, porque elas não acreditam no sistema. E elas têm razão de falar isso. Afinal de contas, a Maria da Penha, a história da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, é decorrente de uma tolerância estatal em relação à violência contra a mulher, não é? Muitas pessoas... Isso, assim, a revitimização, né? Você arquivar dizendo que a palavra é de um contra do outro. É um tapinha que não dói. Tudo isso contribui. Mas é isso que é o nosso trabalho, é dizer não. E tem mudado, viu? Tem mudado. A gente sabe que a violência continua, mas eu acho que são outros níveis agora que nós estamos falando. São outros obstáculos. Acho que o obstáculo é ter mais delegacia de defesa da mulher, precisamos mais. Horário estendido para atendimento, né? Porque a gente vai à noite e não tem. Seu território tem internet boa, de acesso gratuito? Em alguns locais, mas não é todo. Como é que a mulher vai fazer boletim de ocorrência eletrônico? Exatamente. E a vulnerabilidade é grande por não ter também. É E complicado. aí, como é que você vai fazer? Aí você vai na delegacia da mulher, o horário mais funcional é até às 19, né? Porque fora isso é a delegacia comum. Né? E o manejo é diferente, né? Quem recebe uma situação de violência, né? Mas a gente teve muita coisa boa. Guardiã Maria da Penha, por exemplo, que é um projeto que iniciou lá na minha promotoria, que é a Promotoria Central. O piloto foi lá, fez 10 anos. O Guardiã, ele é uma política que funcionou na região central, depois ele expandiu para os outros territórios. O desafio do Guardiã hoje é atender todas as regiões e todas as medidas protetivas. Eu acho que nunca vai conseguir atender todas as medidas, porque é um absurdo o número de medidas. Mas ele tem avançado. Então, o aluguel social, o doutor falou, né, do aluguel social, que é por lei estadual, tem também a lei municipal. E a Prefeitura de São Paulo foi a pioneira, assim, e tem feito, inclusive, com trabalho habitacional, né? Com o Pode Entrar, começou o Pode Entrar agora. Então, assim, a gente reconhece as conquistas, é importante reconhecer as conquistas, mas muita gente não sabe dessas informações. Poxa, como é que eu posso entrar no programa Pode Entrar? Como é que é o acesso ao aluguel social? Como que funciona uma casa de passagem? Recentemente, nós, do Ministério Público, com a Prefeitura, conseguimos reativar uma casa de passagem que estava destinada para pessoas em situação de rua na pandemia, mas ela deveria ter sido destinada para as mulheres. Conseguimos reativar isso, agora tem mais uma nova casa de passagem. A Casa da Mulher Brasileira, ela é fundamental para apagar o fogo, mas ela não é um equipamento exclusivamente municipal. A Casa da Mulher Brasileira tem atribuição, competência para demandas do estado inteiro, do Brasil. Então, se a Casa da Mulher Brasileira está lotada, e às vezes vai estar com mulheres
de outros municípios, né? Se não tem para a mulher de São Paulo, onde essa mulher de São Paulo vai? Então, vejam, a política ela tem sido cada vez mais aprimorada, né? Mas aqui, falando só um pouquinho da questão do ciclo da violência e desse silêncio, né, doutor, que a gente falou dessa ideia de descortinar essas dificuldades, eu acho que uma coisa importante, se um dos nossos maiores desafios está em evitar o agravamento da violência, em evitar a violência, e pensando especificamente na agente comunitária de saúde, que essa ponte, né, a Cindy falou muito bem, entre a comunidade, né, e a UBS, ela não é uma ilha, né? Ela não está isolada de uma realidade que atinge a todos, dos serviços do território e dela, enquanto trabalhadora, para também ser ouvida pelos seus superiores, né? Então, acho que o que vocês estão fazendo aqui, e aí é importante que a prefeitura saiba que é um trabalho que vai, no final das contas, trazer uma resposta na própria ponta e na própria qualidade de serviço de saúde, porque aquele trabalhador, quanto mais forte ele estiver, mais ele vai conseguir produzir. A gente vive na saúde, né, essa coisa de OS. Meu pai foi médico de saúde da família há muitos anos. Ele se aposentou com 90, imagina que com 70 ele começou a trabalhar, era PSF. PSF, não era ESF. Quando ele começou a trabalhar lá, era uma coisa. Hoje tem OS, exige produtividade. A gente de saúde também está ali com as metas. Como é que você vai falar? Às vezes a mulher tem história de vida para contar, não é? Então, são desafios que vão atravessando a vida, né? Então, eu acho que vocês entram num lugar que vem a somar de uma forma grandiosa, como se fosse a cereja do bolo, né? É verdade. Aí, doutora, você falou a respeito, né, da rede, né? Assim, de você e nós. A nossa missão é essa, né? Falar que existe a rede, falar onde está a rede, né? O projeto Empodera a Mulher, né, voltado para o trabalhador ACS, é algo que vai replicar na sua própria rede particular, como você falou, com as irmãs, com a mãe, com as filhas, com as amigas, né? E com a sua comunidade. De uma forma ou de outra, uma pessoa orientada e esclarecida, quando ocorre aquele fato próximo a ela, ela vai saber dialogar, ela vai saber esclarecer. Não, olha, eu ouvi sobre isso, é assim que funciona. Então, o que não tem na ponta, muitas vezes, é o acesso à informação assertiva. E a nossa missão quanto projeto é esse, é empoderar as agentes de saúde acerca de seus direitos e garantias, ampará-las lá, mas é claro que elas acabam sendo um agente replicador da informação preventiva, porque não tem como. Você vê alguém em sofrimento, é como você falou, realmente, eu sou ACS há 20 anos, né? E a gente é abordado em qualquer lugar. Né? E de uma forma ou de outra, no domingo, a gente está dizendo qual é o dia do Papai Nicolau, né? Assim? Sim. Qual é o dia do Papai Nicolau? Vai ter vacina? Tem, não tem, agora vai chegar. Quando começa a campanha? Então, você não tem... acho que o bônus do ACS morar próximo de casa, e tem o ônus dele não deixar de ter a vida própria, e né? O medo e o medo e a preocupação da ACS, que sofre violência, dela ter que sair do território. E se ela sair do território, ela perdeu o emprego. Hoje com não relação... Hoje já é uma exceção na lei. Já nós temos uma legislação então, própria. Então, conta para a gente aí. Vamos lá, eu quero ouvir. Nós temos uma legislação própria que ampara. O doutor Alexandre vai fazer esclarecimento. A Lei 11.350, ela já trouxe inovações. 2018, né, Ana? Sim. 2018 foi incluído a mulher vítima de violência. Não só a mulher, como o trabalhador ameaça, em si, vítima de ameaça, ele pode sim mudar de território. Então, isso é uma coisa que quando a gente começou, né, em 2014, não tinha. Não tinha. E aí eu lembro das histórias, né? O ACS falava, poxa, e agora? Eu vou embora. Aí a gente na verdade, articulava para sensibilização do gestor em resolver a situação sem acarretar esse tipo de coisa. Então, veja, isso foi muito bom, porque evoluiu, Sim, né? o sindicato tem dialogado, as OS trocam de unidade, o trabalhador...
Às vezes tem trabalhador que ele não se sente confortável, ele quer ser demitido e Porque ele quer ir não embora mesmo, quer ir embora. né? Quer ir para sua rede de apoio própria, que é sua família do interior, litoral. Então, mesmo assim, aí demite, paga todos os direitos, né? Mas hoje ele pode estar mudando de área. Tem OSs que têm contratos nas mais diversas regiões, faz intercâmbio, troca de uma região para outra. Tudo isso é possível hoje. Isso é bacana, né? Assim, essa é uma segurança jurídica que acho que é importante que ela seja enaltecida enquanto respostas de cuidado, né? Porque o cuidado é também enxergar as dores do trabalhador e os seus riscos. Agora, uma coisa é que, assim, às vezes, eu lembro que a gente comparava a situação daquela criança, a menina, antes da Lei Maria da Penha e depois. Menina que sofria violência sexual, que eu acho que é a coisa que mais instiga a gente, né? Menina sofria violência sexual dentro de casa, muitas vezes pelo seu companheiro, pelo seu pai, padrasto, tio, etc. O conselheiro tutelar, ao invés de denunciar o agressor ou pedir providências para que aquele agressor saísse de casa, porque é uma medida protetiva para afastar, não, abrigava aquela criança. Então, por que eu estou colocando isso? Aí, às vezes, é um mecanismo. Então, é óbvio que a agente de saúde não tem que sair do território, mas o seu companheiro pode sair. Porque a medida protetiva, ela garante que ele não se comunique com ela, que ele se afaste dela. Lógico que existem critérios legais para isso, provas para isso, e etc. Então, essa ideia de esse trabalhador tem que ser penalizado, é uma ideia que vem de um ranço, e aqui eu falando das mulheres, que vem de um ranço machista, né? Agora, para gente só fazer algumas, né, retomar algumas falas, só como ponto mesmo, trabalhador, de esclarecer você. A doutora aqui, ela trouxe para nós a receita do ciclo de violência, como ele se apresenta, né? Então, não é tão fácil para a mulher em situação de violência, e nunca será, até ela mesma aceitar que ela está passando por isso, né? Mas quando ela consegue, pelo menos, identificar, isso já ajuda a ela a ressignificar esse ciclo, buscando apoio e ajuda. Não se esqueçam que existe a rede de apoio, né, doutora? Existe as CRCMs, existe a Casa de Cidadania, Casa de Referência e Cidadania da Mulher, existem as CDCMs, né, Cindy? Existe a Delegacia da Mulher para você pedir apoio, a Casa da Mulher Brasileira. E o Ministério Público. E o Ministério Público, com certeza. E eles têm várias regiões de São Paulo, né, doutora? Eles têm todas as regiões, né? Dá para pesquisar. Se você der um Google, você encontra, né? Eu vou até falar para que você já sinalize. Região Norte, existe o GVID no Fórum de Santana. Região Sul, Sul 1, tem Sul 1 e Sul 2, né? A da violência contra a mulher no Fórum de Santo Amaro. A Sul 1 no Fórum da Vila Prudente. Lá no Fórum de São Miguel, ele atende a região de Itaquera também, porque lá a gente fala que é Leste 1, Leste 2, Leste 3. Sim. Leste 2 e Leste 3, ou seja, toda a região de São Miguel, toda a região de Guaianazes, Cidade Tiradentes, etc. Né? Fórum de São Miguel. Leste 1, Fórum da Penha. Central, no Fórum da Barra Funda, que é a minha promotoria. Eu esqueci alguma, não sei. A Oeste, Butantã. E todas essas promotorias realizam atendimento ao público, realizam atendimento. Bom saber. Então, a Casa da Mulher Brasileira é lá para apagar o fogo, mas as outras promotorias que estão nesses lugares realizam atendimento também. Certo. É bom saber que a rede ela é imensa, pessoal. Então, a gente tem que contar com elas para isso. Eu queria fazer uma pergunta, doutora, a respeito da questão, infelizmente, pós a questão do feminicídio. Eu fiquei sabendo, não sei se eu tenho clareza, né, se foi de fato o que ocorreu, mas tem uma lei agora para os filhos de vítima de feminicídio, é isso? Existe uma lei que traz algum benefício para as vítimas, né, para os filhos das vítimas de feminicídio? Existe, inclusive. Porque como a gente tem essa questão no território, né, acho que é importante falar, porque às vezes a criança, no geral, vai ficar mesmo ali pelo amparo da avó, dos familiares, né? Eu acho que uma coisa importante que todo acesso precisa saber. Todo.
qualquer questão assistencial, ele pode buscar nos CDCMs, quando a gente está falando de atendimento a mulheres. Tá. Então, eu tenho dúvida. Eu quero saber sobre o aluguel social, quero saber sobre o programa habitacional, quero saber sobre a pensão dos órfãos do feminicídio, nos CDCMs e CRMs. Certo. O Ministério Público também pode dar, mas esses serviços, eles têm capacidade para dar orientação, inclusive promover a inclusão daquela família naquele programa, tá bom? Daquela mulher naquele programa. Então, essa é uma informação importante. Importantíssima. Inclusive, para procurar sobre o guardião. O guardião é quem encaminha ao Ministério Público, mas, através do serviço, eles podem conseguir essa ponte. Às vezes não tem informação, até a própria medida protetiva. O que diz? Agora eu vou falar um pouquinho da lei. A lei em São Paulo, na capital, antes da lei federal, já existia a pensão dos órfãos do feminicídio. Então, essa é uma conquista do prefeito, né, em relação a isso. Foi ele que estabeleceu essa pensão dos órfãos do feminicídio. Existem critérios, obviamente, para isso, sobre toda essa questão, né? Tem que ser caracterizado no caso de feminicídio para ser incluído no programa, mas veio também, no ano passado, a alteração que se fez à questão do feminicídio e a outros crimes do Código Penal, no que a gente chama pacote antifeminicídio. Esse pacote antifeminicídio alterou a lei de execução penal, e a lei de execução penal trata da questão dos órfãos do feminicídio. Então, estabeleceu uma pensão a ser dada para aqueles filhos cujo pai ou perderam as suas mães em razão do assassinato por elas serem mulheres, né? Muitas dessas crianças acabam sob os cuidados da família do agressor, não é? E veja, né? A gente não pode deixar de problematizar que as crianças que estão no ambiente violento, elas são futuros agressores ou vítimas. Isso faz parte, a gente falou de ciclo da violência, o ciclo da transgeracionalização da violência, ele é muito grave. Porque esse ciclo, os órfãos do feminicídio, não é que eles são crianças que estão ali, às vezes aquele pai está preso, né? A mãe foi assassinada, e não é só porque eles estão sob os cuidados da família do agressor, porque eles, na verdade, podem replicar comportamento. E quando essa criança cresce e fica sabendo de como é que foi que sua mãe foi assassinada, então são coisas que precisam ser problematizadas, né? A gente ainda vai experimentar isso no futuro, mas, por enquanto, essa pensão já é um grande avanço. E vamos lembrar que essa lei também mudou, porque nós temos a questão das consequências automáticas da pena, os efeitos automáticos da pena. Um dos efeitos automáticos está na perda do poder familiar daquele responsável pela agressão. Entende? Então, essa é uma questão que conhece, né, que aquele homem não era um bom marido, ele era um mau marido, e tampouco pode ser considerado um bom pai. Porque todo homem violento, a gente pode considerar que existe aí uma grande probabilidade de que expôs um filho a uma situação de violência. E a lei do depoimento sem dano considera que a mera exposição de uma criança a uma situação de violência é uma violência considerada pela lei uma forma de violência psicológica. Entende? Então, a mera exposição. Isso acontece toda hora. Eu tenho na promotoria toda hora um caso de algum homem que agrediu a mulher, essa mulher estava com a criança no colo, a criança chorou, a criança estava perto, a criança também acabou sendo agredida. Isso é recorrente. É recorrente. E a lei
também a próprio feminicídio, né, que é praticado nessa situação, expor crianças, é uma situação que agrava a pena. Ou seja, além de agravar a pena do agressor que, em relação à mulher, é considerado uma violência contra a própria criança. Isso significa, em termos de política pública, vocês que trabalham muito no território, que isso até imporia, né, a adoção de providências parte do Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar tem obrigação de atuar quando toda criança é vítima de uma situação de violência. Se a criança está sendo exposta a uma situação de violência, também exige que o Conselho Tutelar tome providências. Não é só a mulher, né? É um ciclo que envolve a toda a rede, né, que essa mulher convive, né, onde ela está, né, o ambiente dela, né. Bom, então, primeiro aqui, passar para agradecimentos e pedir as últimas considerações aí dos nossos participantes, né, para que possam deixar uma fala aí para os ACS, né, daqui, né, do município de São Paulo da capital, né, que o projeto Empodera a Mulher visa trazer informações a vocês. Trabalhadoras, não se calem, tá? Não se calem. Vocês têm a nossa rede de apoio lá, vocês têm toda a rede de apoio da gestão pública do município, né? No qual a doutora Fabíola falou, expressou e trouxe toda a explanação para nós, trouxe um vasto conhecimento para que nós possamos estar, o quê? Empoderadas. Por isso, se não por acaso, o nome do nosso projeto é Empodera a Mulher, ACS. Vou passar aqui para a companheira Cindy, minha companheira de classe, né? A gente é ACS e militante também na área, estamos aqui na luta, para que ela possa fazer suas considerações finais e já vou aqui agradecendo, né, a sua participação. Obrigada, fique à vontade para deixar aqui uma palavra aí né, para nossas companheiras. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, a doutora Alexandre, que já tive o prazer de conhecer em outra ocasião, a você, Ana Célia, pelo convite, por acreditar realmente no trabalho, a doutora Fabíola, que realmente é uma paixão antiga, um trabalho que vem sendo desenvolvido e eu sou fruto, né? Eu sempre falo sobre isso nos lugares que eu vou, que eu sou fruto daquela capacitação de 2014. Porque até então, eu, como agente comunitária, não imaginava que eu estava vivendo uma situação de violência. E através da informação, por isso que hoje, né, eu sou ativista, tenho uma página, já vou aproveitar e vender meu peixe, Divulga né? essa página aí. Tem uma página na internet que se chama Decifrando o Silêncio, aonde eu atendo, né, principalmente ACS, porque como eu sou ACS, então a gente acaba se identificando. Então a maioria das pessoas, elas entram em contato comigo, a minha página tem um canal que dá direto no número do WhatsApp, e ali eu passo as informações para as nossas colegas, né, companheiras, poderem estar recebendo a orientação jurídica. Então, nós indicamos os equipamentos da rede, onde elas podem receber o atendimento. E queria agradecer também ao Jailson, né, que sempre trata a gente com todo carinho e, mais uma vez, parabenizar esse trabalho, porque eu acredito, como agente comunitária, que é necessário que a gente tenha bastante informação, sim, porque a informação, ela gera em nós um empoderamento. E como a doutora Fabíola trouxe muito bem, é uma questão de saúde. Sim. Porque o agente comunitário estando bem, tendo um lugar de escuta, tendo um lugar de atendimento jurídico e psicológico, ele também vai poder frutificar melhor no território onde atua. Obrigada pela sua participação. Sensacional. Bom, então eu passo aqui a palavra aqui para a doutora Fabíola. Já aproveito para lhe agradecer pela participação, lhe agradecer muito pelo aprendizado de sempre, agradecer pelo seu carinho e consideração aí com a nossa turma, com as agentes comunitárias de saúde, mas também com a população de São Paulo, né? Porque o seu enfrentamento tem essa bagagem, então, parabéns, muito obrigada aí, porque mulheres como você fazem mulheres como nós, né? Que vêm para essa luta com muito orgulho, com muita coragem, com muita força, acreditando que esse ciclo da violência ele possa ser rompido de fato e de direito, que as mulheres elas possam entender que o ciclo de vida delas não tem que fazer parte do ciclo da violência no ciclo de vida dela, desde a primeira infância, sua fase idosa e quando Jesus chamar, né? Mas que a gente possa ter oportunidade e ter significado de que ser mulher não é pagar com a própria vida, ser mulher não é ser violentada, ser mulher não é ser agredida, e ser mulher é um espaço de orgulho na sociedade que
é graças a nós aí que a população, né, é o que é, e é por nós que vem a vida e que a nossa vida seja preservada, né, no meio desse contexto social de família e de vida aí. Agradecer você, né, por estar conosco, e eu já vou lhe avisando, pode aguardar, viu, porque a gente vai continuar lhe chamando, porque a gente precisa muito realmente de toda essa bagagem sua, e estar replicando isso para nós é motivo de orgulho. Então, podendo deixar as suas considerações aí para os nossos companheiros, para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores, eu lhe agradeço. Eu que agradeço, Nacélia, obrigada mais uma vez pelo convite, agradeço a Cindy, agradeço ao doutor Alexandre e ao Jailson, deixo aqui meu abraço para o Laureano também, e vocês são muito generosas comigo, né? Eu acho que tenho força porque vocês me ajudam a ter força, né? Eu já passei por uma situação de violência e eu lembro que eu tinha medo de falar em público. E no segundo encontro que eu tive com as ACS lá de Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes, eu me abri. Foi um momento muito especial. Vou dar um recado aqui para você, agente comunitário de saúde, para você, homem, agente comunitário de saúde, mulheres e homens. Primeiro, dizer que vocês são um exército de trabalhadores que estão nos lugares mais vulneráveis do nosso Brasil. Muitas vezes vocês são a única escuta para aquela pessoa que está em situação de violência. Vocês são muito importantes para nós. Vocês são muito importantes para o nosso país. Sintam-se valorizados. Vocês merecem respeito, consideração, merecem valor. Abracem essa ideia do síndico comunitário, porque ela valoriza a trabalhadora, a agente de saúde que passa por situações difíceis, mas se valorizem também enquanto profissionais. E eu quero dizer, para as mulheres, você não está sozinha. E digo para os homens, vocês são importantíssimos, vocês são essenciais para contribuir para que outros homens não repliquem a violência. É muito importante revisitar os nossos atos. Mulheres também, todos, porque a violência é estrutural. E dizer que o Ministério Público está à disposição para dar informação, para contribuir. Não esqueça que todo o território tem algum promotor ou promotora que pode contribuir com qualquer dúvida. Então, fica o meu abraço e sucesso para vocês. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Aqui eu passo a palavra, então, para o doutor Alexandre, e eu achei muito bacana, né, a fala da doutora ao se despedir e chamar os homens para a responsabilidade, para que eles façam parte do nosso exército aí do combate, né, à violência contra a mulher. E nós temos um exemplo disso, que é o nosso companheiro, né, nosso advogado, o doutor Alexandre, que é um homem que veio com tudo para cima, realmente, né, desse processo de trabalho, de luta, né, doutor? Então, já lhe agradeço pela participação, já lhe agradeço pelo atendimento, acolhimento e carinho com a nossa categoria, porque, eu vou dizer, todo mundo conhece o doutor Alexandre, porque usa ele de advogado e usa de psicólogo também, porque o acolhimento que ele tem, a forma dele lidar, o manejo humanizado que ele tem, é questão de espírito mesmo, viu? E ele tá aí na luta com a gente e convido o senhor a fazer suas considerações finais aos nossos companheiros, companheiras e a todos os telespectadores. Obrigado, Ana Célia. Bom, se eu não pudesse fazer dessa forma, eu não faria, tá? Então, assim, agradeço a presença de vocês, Cindy, que eu já tive o prazer de conhecer lá no sindicato, Verdade. né? Doutora, que eu estou conhecendo hoje. Fantástica, sua exposição. Muito boa mesmo, acho que trouxe muito conhecimento, que com certeza vou absorver muita coisa do que eu ouvi aqui hoje para replicar para os agentes comunitários de saúde, tá? ACS, nos procurem. Não fique calada, procure a gente, entendeu? Entenda o processo de violência, a gente vai estar lá para ajudar no que for possível, tá? Então nos procure e não sofra violência, calada. Denuncie. Obrigada, doutor. Minhas considerações finais neste momento, mas não para por aqui. Este é o segundo podcast que nós falamos do tema e do nosso projeto Empodera a Mulher e do tema da mulher em situação de violência. É uma luta que não vai parar. Infelizmente, os índices estão piorando a cada dia,
mais nós temos a oportunidade de ter mais conhecimento, de saber que existe uma rede de amparo, de apoio, as oportunidades que nossos avós, nossas mães muitas vezes não tiveram, e nós temos. Então, nós temos que valorizar isso, conforme a doutora falou agora há pouco. Temos que valorizar os avanços e temos que utilizar os recursos, né? Saber que existe e utilizá-los pode fazer diferença entre você sair ou não do ciclo da violência. Você é vítima da situação, você não é culpada disso. Não sinta vergonha. Peça ajuda. Você não está só. Nosso projeto Empodera a Mulher ACS, ele vem para isso, para dar empoderamento às mulheres da nossa categoria, de maior conhecimento de causa e de caminhos, para dar luz a esse caminho e romper o ciclo da violência. Nós estamos com a estrutura preparada, os equipamentos públicos e a gestão pública está aí para dar o acolhimento e o atendimento necessário. Então, nós estamos aqui como missão levar a informação necessária para que você, mulher, possa fazer a melhor escolha. Escolha pela sua vida e saiba que você não está só. Seus filhos e vocês serão amparados, que existe uma rede de apoio. No sindicato, nós temos apoio jurídico e psicológico. Então, nós estamos presentes nessa luta e vamos seguir firmes, todas juntas, segurando as mãos. Ninguém fica para trás. Ok? Então, essa equipe está preparada. Então, todos nós aqui, Empodera a Mulher presente, Ministério Público presente, ACS Síndilis do projeto... Fala de novo o seu projeto para a gente deixar pra galera. Decifrando o Silêncio. Decifrando o Silêncio. E doutor Alexandre do Jurídico, todos nós estamos o quê? Presentes. Muito bom.